Olá, de volta com o Regimento Interno e para falarmos do artigo 34 do Regimento, uma questão importante. Afinal de contas, o examinador tende a comparar o artigo 34 com o artigo 33. No 34, eu tenho atribuições administrativas. No 33, que nós vimos nas aulas passadas, competências jurisdicionais, tá? Então, atenção, cuidado, é importante estudar o artigo 34 e, sobretudo, os incisos que eu vou pedir para vocês marcarem. Além disso, tá? A gente pode ter também uma cobrança comparativa com as atribuições do Tribunal Pleno, que nós estudamos no artigo 25, as importantes atribuições do Tribunal Pleno previstas, tá, no artigo 25. Então, acredito que o examinador tem aqui dois caminhos. Ou ele vai fazer uma comparação interna, tá? O que é uma competência jurisdicional do órgão especial? O que é uma competência, né, uma atribuição administrativa do órgão especial, ou comparar com o Tribunal Pleno, comparar o 34 com o artigo 25 que nós já estudamos anteriormente, tá? Vejam só o texto do artigo 34, vejam como ele realmente possui incisos que podem virar questões de concurso, tá? Então atenção, ó, artigo 34, são atribuições do órgão especial delegadas do Tribunal Pleno. Inciso 1º. Podem marcar, tá? Solicitar pela maioria absoluta de seus membros a intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República e do parágrafo único do artigo 97 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Marquem 2 asteriscos. A tendência do examinador é colocar essa atribuição administrativa do órgão especial como sendo uma competência jurisdicional do órgão especial. Não é o TJ que julga, tá, o pedido de intervenção. Não é o Tribunal de Justiça, não é a atribuição do Poder Judiciário decretar qualquer tipo de intervenção. Tem que lembrar que essa atribuição é do chefe do Poder Executivo. Se eu estou falando, tá, da intervenção da União no Estado de Minas Gerais, da intervenção federal em Minas Gerais, o máximo que o órgão especial faz é solicitar. E ele vai solicitar pela maioria absoluta e vai pedir para quem? Para o STF. Então não se esqueçam, tá? Solicitar pela maioria absoluta de seus membros a intervenção no Estado por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República e do parágrafo único do artigo 97 da Constituição do Estado de Minas Gerais. É uma atribuição administrativa do órgão especial. Ó, com relação ao estudo dos casos de intervenção, preocupem-se com o seguinte: o edital arrola os artigos 34 a 36 da Constituição da República? Não se preocupem em estudar as regras de como acontece a intervenção da União no Estado de Minas Gerais. Preocupe-se tão somente com o parágrafo único do artigo 97. Tá? E aqui no parágrafo único do artigo 97, o que acontece? O Poder Executivo ele está prejudicando o livre exercício das funções do Poder Judiciário Estadual. O governador do estado, por exemplo, ele está impedindo o repasse da verba orçamentária destinada ao TJ, destinada ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Ora, se isso acontece, eu tenho uma das hipóteses de intervenção da União no Estado, tá? Intervenção da União no Estado de Minas Gerais. Quem pode pedir isso? Quem pode pedir isso é justamente o órgão especial do TJMG, uma atribuição administrativa, e lembre-se, ele solicita pela maioria absoluta de seus membros. Se ele tem 25 desembargadores, 13 desembargadores já é o suficiente, corresponde justamente, né, à maioria absoluta, tá? Então, ó, provavelmente o examinador, tendo em vista a tradição dos editais do TJ, não vai fazer uma referência à Constituição da República, vai fazer uma referência à Constituição do Estado, ao artigo 97, parágrafo único da Constituição do Estado, tá? Ó, da mesma forma que o inciso 1º é importante, o inciso 2º também, porque existe a mesma tendência. O examinador tende a colocá-lo como uma competência jurisdicional do órgão especial, quando não é, quando é uma atribuição de natureza
administrativa. Vejam só o artigo 34, inciso 2º. Agora estou falando da intervenção do Estado em um município, tá? Então vejam só, apreciar pedido de intervenção em município. O Estado de Minas Gerais intervindo em um dos seus municípios. Quem que vai apreciar pedido de intervenção do Estado de Minas em um dos municípios mineiros? O órgão especial do TJMG. A atribuição de cunho administrativo. Não estamos falando de uma competência jurisdicional, tá? Então atenção com o inciso 2º, marquem o inciso 1º e 2º por conta dessa tendência de comparação com o artigo 33, com as competências jurisdicionais dispostas no artigo 33 para o órgão especial. Inciso 3º, organizar a secretaria e os serviços auxiliares do Tribunal de Justiça e os dos juízos que lhe forem vinculados. Questão óbvia, a própria Constituição da República, nós já vimos isso no artigo 96 da Constituição, determina que cada tribunal vai se auto-organizar administrativamente e também auto-organizar a respectiva justiça de primeira instância. Então, quem que organiza a secretaria do TJMG? O próprio TJ. Aí eu tenho uma resolução do órgão especial do TJ, disciplinando, organizando, tá? Os setores, né? As diretorias, enfim, a estrutura da Secretaria do TJ. Ah, quando eu falo da Justiça de Primeira Instância, quantos servidores eu vou ter por comarca? Como que vai ser a organização administrativa da Secretaria de Juízo, dos serviços auxiliares do diretor do foro, enfim, dos órgãos auxiliares da primeira instância? Eu tenho uma resolução do órgão especial do TJ disciplinando isso, tá? Isso aqui é uma decorrência clássica, né, clara do artigo 96 da Constituição da República, tá? Inciso 4º, lembrem-se do que nós estudamos no artigo 25, e especificamente no 25, inciso 11. A tendência do examinador aqui é comparar a atribuição do órgão especial com a atribuição do tribunal pleno, tá? Então vejam só. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargo de juiz de direito do juízo militar e de servidor da Secretaria dos Tribunais e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação das respectivas remunerações. O que eu preciso lembrar? Quando for criação de cargo de desembargador ou juiz do TJM, tá? Isso não parte do órgão especial, parte do Tribunal Pleno. Eu já comparei isso com vocês na aula sobre o artigo 25, inciso 11, tá? Do regimento interno. Não se esqueçam da comparação. Só que aqui eu tenho que observar o seguinte, ó, além do órgão especial encaminhar projeto de lei, tá? Referente à criação de cargos de servidor, referente à criação de cargos de juiz de direito do juízo militar no âmbito da justiça militar de primeira instância, ele também vai propor ao Poder Legislativo a linha B, a criação ou extinção de comarca, vara ou unidade jurisdicional do sistema dos juizados especiais, tá? Então, quem pode propor a criação de uma nova comarca, a extinção de uma comarca, a criação de uma nova vara, de uma nova unidade jurisdicional dos juizados especiais? A atribuição do órgão especial do TJ, tá? Então a linha B. E a linha C, a revisão da organização e da divisão judiciárias, ressalvado o disposto no inciso 11 do artigo 25 desse regimento, que, como eu já disse, é a criação de cargo de desembargador do TJ, criação de cargo de juiz do TJM. Aí a proposição, ela parte diretamente de quem? Do Tribunal Pleno. Só que eu tenho que observar um detalhezinho aqui, tá? Além de comparar o 34, inciso 4º, tá? Com o inciso 11, eu preciso lembrar também que o próprio artigo 25, tá? Do regimento interno, deixa eu só pegar aqui, ó, o próprio artigo 25 do regimento interno, no inciso 6º, fala que o Tribunal Pleno tem que referendar. Então vejam só, o 25, inciso 6. Então atenção, ó, lembre-se do artigo 34, mas compara também com o 25, inciso 6º. São atribuições do Tribunal Pleno. Referendar projeto de lei ou de resolução aprovado pelo órgão especial, nos casos e na forma previstos nesse regimento, tá? Então, em termos dos dispositivos inseridos no edital para o concurso do TJ, o que a gente precisa lembrar em termos práticos aqui, ó? Então, vamos supor, eu estou falando agora a respeito, tá, da criação de cargos. Ah, e vamos colocar aqui, ó, criação de cargos de servidor, tá? Então, ó, é uma
a atribuição de quem? Do órgão especial. O órgão especial vai propor isso ao Poder Legislativo. Só que, na verdade, eu preciso ter um referendo primeiro, gente, do Tribunal Pleno, tá? Então, ó, aqui eu tenho o artigo 25, inciso 6º. Ah, não se esqueçam desse detalhe. E aí, posteriormente, eu tenho o encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tem muita gente interpretando isso aqui, ó, como sendo uma contradição. E não é. Sabe por que não é uma contradição? Quem que vai formalizar esse encaminhamento? De acordo com a Constituição do Estado e as regras de processo legislativo previstas na Constituição do Estado, quem vai encaminhar é o presidente do TJ. E o presidente do TJ, ele preside o órgão especial, ele preside o Tribunal Pleno, tá? Então, assim, ó, não sei se o examinador vai chegar a tanto. Na minha opinião, ele vai simplesmente fazer o comparativo do artigo 34 com o 25, inciso 11. Quando for cargo de desembargador e juiz do TJM, é o Tribunal Pleno que encaminha. Quando for, nas demais situações, o órgão especial. Quando for cargo de servidor, o órgão especial. Mas, na verdade, eu preciso ter o referendo por parte do Tribunal Pleno, tá? Então, eu tenho o referendo por parte do Tribunal Pleno e o regimento interno, ele não deixa claro se isso volta para o órgão especial e o órgão especial encaminha. Afinal de contas, tá? Quem vai formalizar o encaminhamento em si é o presidente do TJ e ele, né, é presidente de ambos os órgãos, tá? Então o regimento, e até de uma forma correta, não se preocupou com isso. Eu estou falando de uma questão, né, procedimental interna com relação ao encaminhamento do projeto de lei, com relação ao encaminhamento para o Poder Legislativo. Então, acredito que o examinador venha a ser bem literal. Então, ele vai perguntar, né, de uma forma comparativa, no inciso 11 com o 34. Se ele perguntar, tá, do artigo 34 também com o inciso 6º, lembre-se que o Tribunal Pleno ele tem que dar um referendo, e não só no projeto de lei, mas também nas questões referentes às resoluções, tá? Mas acredito que ele não deva adentrar tanto assim. Bem, inciso 5º. Expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do TJM, do Tribunal de Justiça Militar. Óbvio, né? Quando for uma questão referente à economia interna do TJM, do Tribunal de Justiça Militar, ele é que vai expedir a respectiva matéria normativa, respectivo ato normativo. Aqui eu estou falando, gente, de uma resolução do órgão especial que tenha por objetivo gerar essa economia interna. Ah, por exemplo, eu vou ter polos regionais de recursos humanos. Quais são os polos regionais de recursos humanos? Ao invés de todos os servidores do TJ serem treinados na capital, em Belo Horizonte, na escola judicial, eu crio polos regionais de modo a facilitar, a descentralizar, né, essa atividade, tá? Peraí, é uma medida que pode representar a economia interna para o Poder Judiciário, para o TJMG? Sim. Então eu vou ter lá uma resolução do Tribunal Pleno definindo, por exemplo, os respectivos polos, tá? E uma série de outros, né, temas que podem ser enquadrados para exemplificar o inciso 5º aqui, ó. Inciso 6º, lembrem-se disso aqui, ó, é uma provável questão também. Inciso 6º, elaborar regulamento. A linha A. Da Secretaria do Tribunal, organizando o seu serviço, observado o disposto em lei. Foi redundante, por causa do inciso 3º que a gente viu. Eu tenho uma resolução do órgão especial que organiza a Secretaria do TJMG. A linha B, marquem a linha B, da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, tá? Então, o regulamento da EGF, tá? É uma resolução do órgão especial do TJ. Eu vou encontrar o regulamento da EGF em uma resolução do órgão especial do TJ. E C, do concurso para o cargo de juiz de direito substituto. Então, o concurso para ingresso na carreira da magistratura, o regulamento, tá, para expedição do edital, para a realização do concurso, eu vou encontrar também em uma resolução do órgão especial do TJ. Não se esqueçam disso aí também. Mas o mais importante aqui é lembrar do regulamento da Escola Judicial, tá? Como é a própria Escola Judicial que organiza os concursos do TJ, em regra, existe uma predileção do examinador para perguntar coisas referentes à Escola Judicial. Então, é uma resolução do órgão especial, né, que regulamenta, que tem aí, que contém o regulamento da EGF da Escola Judicial. 7º, estabelecer normas de caráter geral e de cumprimento obrigatório para a fiel execução das leis e o bom andamento do serviço forense. Então, tem uma resolução que vai instituir normas, tá, para o fiel cumprimento das leis, para a bem execução, né, a boa execução
os serviços jurisdicionais, seja no âmbito do TJ, seja no âmbito do Estado como todo. Ah, professor, não conflita com uma atribuição do corregedor. Não, uma coisa não impede a outra, gente. Eu posso ter uma resolução, tá, do órgão especial disciplinando esse tipo de questão, e aí vem uma regulamentação do corregedor. O corregedor vai lá e edita um provimento, tá? Melhorando ainda mais, regulamentando ainda mais aquilo que já foi disposto pelo órgão especial em uma resolução, tá? Então, por isso aí, o inciso 7º. Inciso 8º. Conhecer de representação contra desembargador e membro do Tribunal de Justiça Militar. Então, vejam só, representação contra quem? Contra desembargador e juiz do TJM. Quem vai decidir é o órgão especial. Vai ter aplicação de uma sanção disciplinar. Quem decide é o órgão especial. O corregedor, ele vai realizar uma sindicância, ele pode investigar, mas ele jamais vai decidir, ele, corregedor, vai punir. Eu preciso de ter, tá, uma atribuição, uma questão a ser julgada, né, aplicada pelo órgão especial. Marquem, tá? O inciso 8º aí, e percebam esse detalhe. O máximo que o corregedor faz vai ser representar, o máximo que o corregedor faz vai ser instaurar uma sindicância. E lembrem-se, tá? O corregedor não pode delegar a investigação para um juiz auxiliar da corregedoria. Nós estudamos isso lá nas atribuições do Corregedor-Geral de Justiça. Inciso 9º. Apreciar e encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado os projetos de lei de interesse dos Tribunais de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar, ressalvado o disposto no artigo 11 do artigo 25 desse regimento. Não só o 11 e 25, mas o 25, inciso 6º, tá? Foi redundante novamente, tá? Essa redundância já existia, inclusive, nos regimentos internos anteriores do TJ. Gente, tudo aqui se resume ao que nós vimos, tá? No inciso 4º. Encaminhar, propor ao Poder Legislativo, ou o contrário, né? O inciso 4º está resumido, está inserido dentro aí, né, do inciso 9º, tá? Apreciar e encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de lei de interesse dos Tribunais de Justiça e Justiça Militar, ressalvado o disposto no inciso 11 do artigo 25 desse regimento, tá? Comparar, sobretudo, aquela questão da criação do cargo de desembargador e juiz do TJM, que parte diretamente, tá? Parte diretamente do Tribunal Pleno. Bem, inciso 10. Decidir sobre a invalidez de desembargador e juiz de direito para fins de aposentadoria, afastamento ou licença compulsória. Eu vou ter aposentadoria compulsória em razão de invalidez. Quem que vai tomar a decisão final com relação a isso? O órgão especial do TJ, tá? Então nós estamos falando de uma questão natural, uma atribuição natural prevista praticamente em todos os regimentos de todos os TJs, tá? Então, decidir sobre a invalidez de desembargador e de juiz de direito, desembargador e juiz de direito, para fins de aposentadoria, afastamento e licença compulsória. Vale observar que não tem servidor, tá? Estou falando de magistrado, estou falando de desembargador e juiz de direito. Atenção ao detalhe. Inciso 11. Decidir sobre a aplicação da pena de advertência e censura aos juízes de primeiro grau e sobre a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria por interesse público do magistrado, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Marquem, remarquem, coloquem a seguinte remissão. Ver artigo 93, inciso 8º da Constituição da República. Aqui, gente, eu estou falando da remoção compulsória, eu estou falando de colocar um magistrado em disponibilidade, eu estou falando, tá, da aposentadoria compulsória do magistrado, mas a título de punição, de pena disciplinar. Todas as decisões disciplinares, inclusive essas que eu citei, mais censura e advertência, precisam ser aplicadas pelo voto da maioria absoluta. Falei de remoção compulsória, falei de disponibilidade, falei de aposentadoria compulsória, o artigo 93, inciso 8º da Constituição da República, falei também de maioria absoluta e falei de uma decisão ou do órgão especial do TJ no caso, ou do Conselho Nacional de Justiça. Então não se esqueçam do Conselho, tá? Lembrem-se que o Conselho Nacional de Justiça também pode colocar em disponibilidade, também pode remover compulsoriamente e também pode aposentar compulsoriamente o magistrado. Não se esqueçam de assistir a aula, tá? Sobre o artigo 93, inciso 8º da Constituição, uma questão aqui, ó, provável em qualquer concurso do TJ, tá? Bastante atenção
com o inciso 11, 2, 3 asteriscos aí no inciso 11. É uma competência, melhor dizendo, né? É uma atribuição administrativa do órgão especial do TJ decidir sobre a aplicação das penas de advertência e censura aos juízes de primeiro grau e sobre a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria por interesse público. Estou falando da remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria compulsória, previstas no inciso 8º do artigo 93, tá? São decisões disciplinares, precisam da maioria absoluta e podem ser tomadas também pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se esqueçam do artigo 93, inciso 8º. Inciso 12. Declarar o abandono ou a perda de cargo em que incorrer magistrado. Cuidado, porque o examinador aqui pode comparar com uma atribuição do presidente. Falar que é uma atribuição do presidente, tá? Declarar o abandono ou a perda de cargo em que incorrer magistrado. Não é a atribuição do presidente, é a atribuição do órgão especial do TJMG. Declarar o abandono ou a perda de cargo em que incorrer o magistrado. Pode acontecer? Pode. É difícil? É. Mas quem vai declarar isso é o órgão especial do TJ, tá? Inciso 13. Efetuar a indicação de magistrados para a promoção por antiguidade ou merecimento, nos termos da Constituição da República. Artigo 93, inciso 2º. Não só inciso 2º, mas também o inciso 3º, tá? Atenção, marquem. Efetuar a indicação de magistrados para promoção por antiguidade ou merecimento, nos termos da Constituição da República. Em termos práticos, quem vota promoção por antiguidade, promoção por merecimento no âmbito do TJMG? Órgão especial. Lembrem-se, tá? Eu posso ter a recusa da promoção do magistrado mais antigo, obviamente, né, quando a promoção for por antiguidade, posso ir pelo voto fundamentado de 2/3 do respectivo órgão. 2/3, então, do órgão especial. Artigo 93, inciso 2º, a linha D de dado da Constituição da República, tá? É por isso que eu sempre comento, gente, não adianta só estudar regimento interno, tem que estudar poder judiciário na Constituição da República. Vocês vão levar isso para qualquer concurso. Em praticamente todos os concursos que se cobra direito constitucional no Brasil, se cobra poder judiciário, se cobra artigo 93, os princípios que organizam, que regem o Poder Judiciário na Constituição da República, tá? Aqui a gente está simplesmente exemplificando aquilo que nós já estudamos no texto constitucional, tá? Então, quem faz promoção por merecimento ou por antiguidade dentro do TJMG? Órgão especial do TJMG. Quem que vai formalizar o ato, né? A respectiva promoção? O presidente. A gente viu que ele simplesmente formaliza, mas quem faz é o órgão especial. Não se esqueçam do inciso 13. Inciso 14. Indicar juízes de direito candidatos à remoção. Professor, está sendo redundante. Já falou sobre remoção no inciso 11. É diferente. No inciso 11 é a remoção compulsória. É punição, tá? Tendo em vista o interesse público, eu estou removendo compulsoriamente um magistrado de uma comarca para outra, tá? Aqui não, aqui eu estou falando da remoção a pedido, que nós também estudamos na Constituição da República, no artigo 93, inciso 8º-A da Constituição, tá? Então não confundam a remoção do inciso 11 com a remoção prevista no inciso 14. Se é o órgão especial do TJ que faz promoção, é ele também que vai fazer remoção. Um juiz de direito de segunda instância tem o desejo de ser removido para uma outra comarca de segunda instância, tem que ser sempre, né, entre instâncias iguais, de igual instância, tá? Uma outra comarca de segunda instância onde surgiu uma determinada vaga. Quem que vai decidir isso? Quem que vai votar a respectiva remoção e inclusive aplicando as mesmas regras da promoção? O órgão especial do TJ. Por isso, o inciso 14. Inciso 15. Movimentar juiz de direito de uma para outra vara da mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional recomendar, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa, tá? Continua esse tipo de dispositivo no regimento interno e continua, inclusive, uma polêmica constitucional com relação a isso. Existem autores, tá,
que entendem que isso é remoção compulsória. Se eu sou titular da primeira vara civil e sou movimentado pelo voto de 2/3 do tribunal para uma outra vara, peraí, eu não quero. Tá? Se eu estou tendo justamente, né, a movimentação de um juiz de direito de uma para outra vara da mesma comarca, pelo interesse da prestação jurisdicional, tá? Ora, assegurada ampla defesa, então significa que esse juiz, em tese, não queria sair da sua respectiva vara, da primeira vara civil do Fórum Lafayette, por exemplo, e ir parar numa vara criminal, tá? Mas ele está sendo movimentado de uma vara para outra, dentro da mesma comarca. Existe um entendimento que isso seria a remoção compulsória e que a maioria a ser aplicada teria que ser o quê? Maioria absoluta. Só que no entendimento do TJ não é remoção compulsória. Não se enquadra no caso do inciso 11. E qual que é a justificativa do TJ para isso? Eu estou dentro da mesma comarca. Tá? Quando se fala da inamovibilidade e da remoção compulsória, seria de uma comarca para outra. Tá? Então, no entendimento do TJ, como está dentro da mesma comarca, é uma regra específica regulamentada pelo regimento interno. Por isso, tá? O voto de 2/3. Cuidado, marquem, tá? Inciso 15, é uma atribuição do órgão especial movimentar juiz de direito de uma para outra vara da mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional recomendar, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Na minha modesta opinião, tá? Isso é remoção compulsória. O cara não quer sair da vara respectiva, onde ele é titular, e está sendo movimentado. Tanto é que é assegurada a ele ampla defesa. E está sendo movimentado compulsoriamente de uma vara para outra. Na minha opinião, isso caracteriza remoção compulsória. Deveria ser maioria absoluta. Deveria ter o enquadramento do inciso 11. Mas a minha opinião não vale para o concurso público aqui, tá? Vale a opinião do TJ. E qual que é a regra definida pelo TJMG em seu regimento interno? É uma competência, é uma atribuição do órgão especial, tudo bem, mas a maioria a ser observada não é maioria absoluta, é de 2/3, tá? Então não se esqueçam aí do inciso 15, tá? Movimentar juiz de direito de uma para outra vara da mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa, tá? Inciso 16, para nós finalizarmos o presente vídeo, tá? Autorizar permuta solicitada por juízes de direito. Basta lembrar, ó, promoção, remoção, permuta. Órgão especial do TJ, tá? Não se esqueçam aí também, tá? Do inciso 16. O mais importante é lembrar da questão referente à promoção. Mas falei de promoção, engloba também, né? Acaba puxando aí, ó, remoção voluntária, tá? E também permuta. 2 juízes querem trocar, 2 juízes de igual entrância. Quem que vai autorizar? O órgão especial do TJMG, ok? Vamos finalizar por aqui. Nosso próximo vídeo, eu continuo as atribuições do artigo 34, tá? Mas falando a respeito do inciso 17 e que inclusive nós já fizemos comparativos aí envolvendo, tá, o artigo 34 e inciso 17. Obrigado e até o nosso próximo vídeo dando continuidade às atribuições do órgão especial do TJMG.